Bem-vindos, aventureiros, ao canal Livros que Li, Emoções que Vivi. Eu sou a Andréia Oliveira e hoje venho trazer para vocês o spin-off da série Irmãos Armstrong, da autora Jaque Ashe. Então, bora lá! Cheguei, aventureiros, com mais uma dica de leitura aqui nesse canal. Lembrando, deixarei o nome de mais algumas escritas, a qual dedico o vídeo de hoje. Bem, hoje eu trago para vocês então um spin-off que vem trazer sobre 3 personagens que apareceram nos livros anteriores. E aqui, em 3 Formas de Amar, vamos saber de tudo o que acontece em 154 páginas. Já começo dizendo para vocês que essa é uma história que pode mexer muito com o seu psicológico. Porque aqui nós vamos ter uma relação entre 3 pessoas. Não é uma relação, um triângulo amoroso. Não. É uma relação poliamor, no qual 3 pessoas se envolvem sentimentalmente, intimamente e gostam de estar os 3 juntos. Confesso para vocês que, para mim, que sou uma pessoa convencional, eu não tenho vergonha de dizer isso, eu ainda não consigo ver assim com naturalidade, apesar de já ter muitos casos por aí. Mas, mesmo eu não vendo isso com naturalidade, eu sou uma pessoa que não julgo, sou uma pessoa que consigo ver de boa e por isso que eu leio esse tipo de história. Igual as histórias dark, que são histórias que trazem assuntos mais pesados. Eu acabo lendo para conhecer, tentar entender um pouco mais essas, vamos dizer assim, essas histórias, essas convivências, que para mim, como conservadora, não vejo como normal. Aqui, então, nós vamos entrar mais a fundo na vida do Simon e da Alex, que são amigos muito próximos do Andrew. O Simon, ele é amigo e agente do Andrew. E a Alex é amiga. Ela acabou se tornando amiga deles, ao qual ela, por ser uma pessoa muito inteligente, ela pulou um ano e acabou caindo exatamente na sala de aula que estavam os dois. Logo de cara, ela com o Andrew se tornaram, assim, uma amizade muito bonita. Já ela e o Simon, logo de cara, se transformaram naquela amizade de cão e gato, no qual um adora provocar o outro. Mas não é aquela provocação que ficam brigados sem se falar. Não, é aquela história que um cutuca o outro, mas finaliza todo mundo de bem. No segundo livro, o Simon teve uma experiência no qual ele começou a se descobrir um pouco mais. Teve uma festa no qual ele foi com o Andrew e ali, no momento que ele estava nos braços de uma mulher, ela acabou chamando um homem para participar da festinha. Quando ele viu aquele homem entrando, no primeiro momento, um lado dele gritou: sai fora, corre daí, isso não está certo, você não gosta disso. Outro lado dele já começou a observar aquele homem, sentir atração por aquele homem e dizer: fica, você quer isso. Esse lado venceu, então ele pensou: vou ficar, vamos ver o que vai dar. E depois que tudo aconteceu, ele gostou. Só que ele não se vê gay, ele não se sente gay. Ele acredita que ele é um homem que gosta tanto de homem e de mulher, né, essa relação entre homem e mulher, e assim ele acaba se intitulando como bissexual. Alex, ela descobre sobre esse acontecimento através do Andrew. E ali ela decide que ela vai fazer com que seu amigo assuma esse seu lado, que ele não esconda. Lembrando que a relação entre o Simon e seu pai é muito complicada, porque o pai dele não aceita a vida que ele escolheu. Para o pai dele, ele tinha que seguir os seus passos, de ser um advogado. Mas não, ele bateu o pé e foi em busca do que ele queria, que era estar ali agenciando pilotos de corrida. Imagina o pai dele sonhar que ele está se envolvendo com homem. Isso não vai prestar, mas não vai mesmo. Então, eles vão na boate em uma noite no qual Andrew vai atrás da Sunshine, que é a mulher que ele está loucamente apaixonado. E ali Alex conhece o Guzman, que é o barman. Ela percebe que o Guzman é, sim, um gay. E assim ela começa a conversar e tentar ali um acordo para que os dois fiquem juntos. Claro que rola ali um olhar de atração entre os dois homens, que é o Guzman e o Simon. E quando ela fala se os dois ficariam juntos, o Simon virou para ela e disse que aceita, só se ela participar também. Ela fica chocada porque ela nunca fez isso, ela já esteve com um homem sim, mas não com mais de um. E ela fica meio sem saber se aceita ou não. Mas por conta
de poder ajudar e também de entender um pouco como isso aconteceria, ela aceita. Guzmán, por mais que já teve relação com mulher há muito anos atrás, ele acaba concordando, porque ele quer muito ficar com Simon. Eles ficam os três juntos, então tem ali, a autora, ela acaba colocando ali como que funciona essa relação entre três pessoas, quem fica com o quê, quem faz o quê, e eles se dão muito bem. Ao contrário do pai do Simon e ao contrário da mãe da Alex também, que com certeza não aceitaria essa relação entre três pessoas, a mãe do Guzmán é muito de boa. Ela não só já aceita o filho ser gay, como também, quando vê saindo do quarto do filho, não só um homem, mas também uma mulher, ela não questiona. Ela aceita de boa, ela trata eles muito bem, convida para voltar, e principalmente a Alex, que fala que nós precisamos conversar assuntos de mulheres. Então, eles têm essa relação que vai durando, é uma relação no qual os três, eles se entregam, é onde eles conversam, é onde tem, por incrível que pareça, por mais que a gente pense que seja assim um oba-oba, não é respeitoso, porque quando estão ali os três juntos, então eles se entregam por igual. Quando estão somente dois, que foi o que aconteceu em alguns momentos onde o Simon tinha trabalho a fazer e Lex ficou sozinha com o Guzmán, teve ali muita conversa, teve ali alguns beijos, mas não passou disso. Porque é como se eles fossem além, se eles tivessem relações, eles estariam, de certa forma, traindo o Simon. Tudo tá indo muito bacana, apesar que só as pessoas mais íntimas, mais próximas sabem. Mas acontece de a avó da Alex ficar doente e ela precisar viajar para cuidar da avó. E nesse momento, o pai do Simon acaba meio que descobrindo o que está acontecendo e ele pressiona o filho. O Simon, por mais que já seja um homem feito, ele não consegue ir contra seu pai. Por mais que ele acredite amar muito o Simon, como ele também acredita amar a Alex, que no decorrer da história a gente vai saber que ele já nutria um sentimento por ela, como ela por ele não consegue peitar seu pai. E ali ele acaba separando do Guzmán, já que a Alex está ausente. Gente, ele fica transtornado, porque ele sente falta desse homem. Ao contrário da Alex, que ele sente falta, mas ele sabe que ela vai voltar e vai ficar com ele, o Guzmán é diferente. Ele deu um pé na bunda do Guzmán. Ele não quer mais saber do Guzmán. Por isso, ele sofre muito, mas ele não consegue falar não pro pai dele. A Alex, a hora que descobre, ela fica louca da vida com o Simon. E ela deixa bem claro, eu disse pra você que se você fizesse merda, eu ficaria do lado do Guzmán. E é isso que eu vou fazer. Eu não vou passar a mão na sua cabeça. E quando ela retorna, ela fica do lado do Guzmán. Ela continua saindo ali com o Guzmán. Ela traz o Guzmán um pouco pro mundo dela ali, fazendo com que ele se sinta mais confortável. Porque a mãe dela, quando conheceu o Guzmán, foi muito desnecessária. Foi muito preconceituosa. Porque, gente, ele além de ser colombiano, ele é pobre e ele é gay. Quer dizer, totalmente fora da realidade dela, que é rica, linda, maravilhosa, né? E, nossa, gente do céu, eu fiquei com tanto ódio dessa mulher nesse momento. Das coisas que ela falou, ela tratou o Guzmán como... Gente do céu, eu fiquei com vontade de bater nessa mulher. Que mulher cretina, que mulher idiota. Mas então, por esse motivo, então a Alex fez questão de fazer com que o Guzmán se sentisse amado, querido e sentisse de igual a ela. Por mais que ela esteja chateada com o Simon, ela não cortou a amizade, mas ela se afastou dele. E ele fica triste em saber que os dois estão se envolvendo e ele está de fora. E quando ele descobre que a Alexa está grávida, porque ela descobre de uma maneira muito inusitada e ela até se questiona como ela pôde deixar isso passar, porque ela já está com uma gravidez um pouco avançada, eu venho dizer para ela, Alex, fique de boa. Você não conseguiu imaginar essa gravidez, você não conseguiu sentir essa gravidez, pelo fato de que a sua vida está um turbilhão. Você ficou alguns meses com a sua avó, que estava doente, uma avó que você ama muito, que estava correndo um risco de morte. Você tinha ali a situação da saudade, tanto do Guzmán quanto do Simon, que estavam distantes, você já não via há muito tempo. Você tinha que lidar com a frustração de ver que os dois homens que você ama estavam separados e que tanto o Guzmán estava sofrendo com essa separação, como também o Simon. Então era muita coisa na sua cabeça.
Então não se sinta mal por não ter percebido essa gravidez. Mas quando Simon descobre, ali ele percebe o tempo que ele perdeu. Ali ele percebe o que ele vai continuar perdendo se ele continuar baixando a cabeça para o pai dele. E ali ele toma a decisão de que sim, ele vai viver com as duas pessoas que ele ama. Aí nesse ponto, você consegue entender um pouco mais sobre essa relação poliamor. A autora, como eu falei para vocês, ela traz ali como funciona a relação íntima entre esses três. Eu confesso para vocês que mesmo lendo, tentando entender, eu não aceito pelo simples fato de que eu sou uma pessoa ciumenta, sou uma pessoa, assim, posso dizer, possessiva. Então, meu marido é meu, eu não divido com ninguém, eu sou dele, ele também não me divide com ninguém. Então, por isso que pra mim, que tenho a cabeça um pouco mais fechada, eu não consigo ver como normal, como algo assim. Gente, é como se fosse um casal hétero. Eu não consigo por esse motivo. Claro que se eu tivesse a mente um pouco mais aberta, claro que se eu tivesse envolvimento nesse mundo, nessa situação de querer estar com outra mulher ou com outro homem, eu veria tranquilamente, não veria problema nenhum. E quando eles saem junto, no qual Alex tanto beija um quanto beija outro, eu falo pra vocês que se eu visse essa cena, eu ficaria um pouco chocada. Porque, não assim, porque como assim ficar com dois homens? Mas eu ficaria, cara, como eu não sentiria ciúme? Vendo a garota que eu gosto, ou o homem que eu gosto, beijando a boca de outra pessoa. Eu pensaria isso. E óbvio também que eu não ficaria olhando como assim, gente, como assim? O que está acontecendo ali? Não, eu teria o bom senso de ficar na minha, de respeitar. Que eu sempre digo o seguinte, se a decisão da outra pessoa não afeta em nada a minha vida, não tem por que eu julgar, não tem por que eu criticar, não tem por que eu jogar pedra. Não, é uma escolha deles, eles escolheram isso, eles se sentem confortáveis viver assim, então que sejam felizes. E eu não tenho por que ficar incomodada com isso. Se estou no ambiente, claro que eu não gosto, gente, desse negócio de ficar beijando, nem entre homem e mulher, tá? Eu acho assim, um beijo é uma coisa, agora ficar se pegando, eu não gosto nem entre um homem e uma mulher, tá? Então, claro que se eu ver um casal hétero, ou dois homens, ou duas mulheres se agarrando, eu posso achar feio? Posso, mas não vou ficar olhando. Porque se eu ficar olhando, pode me incomodar? Pode. Então, para que eu não fique incomodada, eu olho para outro lado, eu foco em outra coisa. Então, não tem por que eu julgar, não tem por que eu apedrejar, porque eu não consigo aceitar isso. E eu acredito que todo mundo deveria pensar da mesma forma. Que se pensasse assim, não tinha tanto bullying, não tinha tanta coisa ruim acontecendo, porque eu penso o contrário e quero acertar a outra pessoa. Eu trago mais uma vez uma história para vocês, onde traz um relacionamento diferente. Para que, não que você aceite, porque a gente não é obrigado a aceitar nada, mas que você entenda um pouco do que acontece na mente dessas pessoas que acham normal e que conseguem direcionar amor para duas pessoas. Que Alex consegue se dividir entre os dois sem distinção. E eles também conseguem dividir ela sem ciúme, sem distinção, sem um querer mais que o outro. Eu vou deixar vocês com essa história aqui, com esse spin-off, que vem trazer então uma forma diferente de amar, de se relacionar. Eu espero que vocês leiam, tá? Se vocês começarem a ler a série toda, então começou lá o meu piloto, depois foi enfeitiçada por ela, então passem sim pelo spin-off, Três Formas de Amar. Depois no próximo eu vou trazer o terceiro livro, que vem contar a história do terceiro irmão. Então eu espero realmente que, se você for dar uma chance para essa série, que é muito boa, que você não pule esse aqui. Que você leia ele, que você abra um pouco a sua mente, se você for conservadora como eu, para que você, não que você passe a aceitar, não é isso que eu quero, mas que você consiga ver com uma certa normalidade, que isso é uma escolha deles que não afeta a sua vida. É isso que eu pretendo trazendo esse spin-off, tá? Então eu agradeço muito pela companhia de vocês, fiquem com Deus e até a próxima.